Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Nosso livro da vez, A Liberdade é uma Escolha. Quem tá conosco? Aguardando a Greta, hoje nós vamos ver o capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, sentado em duas cadeiras no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Capítulo 5, ninguém rejeita você a não ser você mesmo. E capítulo 6, o que não aconteceu. Bom Bom dia! dia! Nossa, que rapidinho esse livro, né? É, vai ser um que a gente vai acabar rapidinho. É. Não, eu tava vendo aqui 4 semanas, se a gente for Temos nesse que ritmo. pensar no próximo agora. É, agora eu já tenho que pensar no próximo, já vamos olhar a lista. E é bem interessante, né? Bem gostosinho de É ler, gostoso de ler. porque são histórias, né, gente? Histórias de outras pessoas, a história dela, né? E que a gente Então, leva pra vida, porque, faz um resumo aí do que a gente né? já discutiu do livro. Sim, sim. Ela vem falando bastante sobre como lidar com traumas, né, gente? Então, ela tem uma história de trauma, e aí ela vai trabalhando sobre como a gente se liberta dessas pressões mentais, as prisões que a gente acaba se colocando, no papel de vítima diante disso tudo. E aí ela vai trazendo, no meio disso tudo, histórias que ela viveu lá, né, na época da guerra, Holocausto, e também as histórias que os pacientes vão trazendo com relação a traumas. Então, desde traumas de abuso, traumas com relação ao próprio Holocausto e guerras, que ela também trabalha com pessoas que fizeram parte da guerra também, né? Que traz esses traumas, e como isso reflete na vida adulta, porque a gente às vezes acha que já viu, acha que já entrou em contato, acha que já deu conta, e na verdade não. Aí Ah, você não. percebe que Aí não as ligo mais coisas pra isso, né? acontecem, né? Aí você fala, eu Aí achei não que eu ligo tinha mais pra dado isso, não me conta disso incomoda já. mais. E aí você vê que não é bem assim, É. né? Não é bem assim, né? Toda crise tem coisas a ser aprendidas, né? É, aí ela começa, aí no capítulo 4 ela vai falar, né? A prisão dos segredos. Sentada em duas cadeiras ao mesmo tempo, que é uma técnica, né, gente, pra gente Para ficar você se perceber, né? de olhar, né? Então é como É se você aqui. falasse com você mesmo. É. E aqui é bem bacana, porque ela traz um caso, né? Onde estava casada, mas estava com um amante também, e aí não sabia o que decidir, e na verdade não era esse o problema. O problema era ela na entrega dela, né, para a vida real, assim, né? E é muito bacana o jeito que ela trabalha, né, com tudo isso, né? Primeiro ela fala o quanto a gente tem que ser honesto com a gente mesmo naquilo que a gente está sentindo, né? Porque é muito mais fácil você terceirizar alguma coisa, né, que você faz culpando alguém por alguma atitude sua, do que você ser honesta com você, no que você realmente está sentindo diante daquilo que está acontecendo na tua vida. E aqui ela fala, né, o caso fala um pouco sobre a falta de paixão, né, na vida do casal ali, com as rotinas, filho, né, onde não existe mais tanto prazer, que é o que a gente vê e acontece mesmo nos casamentos. Que é a Eu atendo, realidade, é a né? realidade, eu atendo muito casal, e é muito importante o casal olhar para, né, olhar para cada um e ó, vamos resgatar a gente, né, como é que está acontecendo, entrar em contato com isso. Mas no caso aqui da Robin, que ela fala, ela traz um pouco o quanto a Robin deixou de ser ela mesma, né, também, que é o que acontece muito nos casamentos, nos relacionamentos. E aí ela vai falando, ela vai criando técnicas com a paciente, né, que é de você olhar para o próprio corpo, estando presente, né, o que você está sentindo, se você está flexível, se você está distante, se está tendo calor, se não está tendo calor, para você olhar para o corpo. Quando você está perto da pessoa que está ali com você, antes de tomar qualquer decisão, né, ela fala, antes de tomar qualquer decisão, não quero mais que você fale sobre a mancha, eu quero que você entre em contato com o seu casamento. Quero que você entre em contato com aquilo que você está sentindo.
seja presente no corpo. E aí, a partir do momento que você percebe, eu estou inflexível, eu estou muito dura, eu estou muito difícil, aí a segunda técnica que ela fala que era essa interrupção do padrão, né? Eu achei tão legal isso. Hum, Né? Então, primeiro, os sinais vitais, como estão. E depois, você percebendo isso, o que você faz com isso, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui, né? É o que a gente faz com aquilo que a vida está fazendo comigo, né? Com aquilo que eu tenho porque consciência agora, né? a resposta dela foi buscar prazer, É, né? Então, e é o que a maioria pensa quando as coisas não dão certo numa relação, porque sim, as pessoas elas se relacionam, elas topam casar com alguém muitas vezes na época em que ainda estão apaixonadas, com a apaixonadas. dopamina a mil, com toda Isso, aquela situação assim de prazer absoluto, de busca de prazer, né? isso. De estar nesse lugar de libido. Aí, só que com o tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai tendo os problemas, vai. Essa paixão, ela diminui, porque isso é fisiológico, né? Uma coisa Criando que, rotina né, também, tem um monte que de não coisa é que vai um, acontecendo, que gente. você não sente mais da mesma forma. Só que daí o que acontece? Ao invés de eu enfrentar os problemas, eu vou em busca de sentir isso novamente, né? Então, deixa eu arrumar uma nova paixão. E não é só com relacionamento, né? Isso é com A vida, né? trabalho, isso é Sim. com os estudos. Então, essas pessoas que ficam, termina uma faculdade, começa outra, termina uma faculdade, começa outra, né? Que parece que. Por quê? Porque é esse negócio, agora eu vou começar uma nova coisa. Vou dar uma chance nova para mim. Só que daí vai chegando pro final da faculdade, a pessoa fala, pô, agora eu vou ter que assumir a Vou responsabilidade. crescer. Não, vou ter que crescer, mas aí o que que é a minha... Não, acho que eu não decidi a faculdade Aí eu vou corretamente. busco outra. Então, eu vou fazer outra. Então, é com tudo, né? Isso aqui que ela É, fala. Então, quando ela coloca, né, da segunda técnica, ela vem dar de encontro com isso, né? Tipo, vamos isso. parar de fugir, vamos Sim. parar de querer procurar só os prazeres imediatos e vamos ver o que realmente pode ser feito em relação ao que você está sentindo, né? Em amadurecer isso daí, em resolver isso daí. É. E aí ela traz uma coisa que eu achei bacana na página 71, né? Quando fala sobre a cura, que ela fala assim: a cura não é possível quando escondemos ou rejeitamos parte de nós mesmos. As coisas que silenciamos ou encobrimos são como reféns presos no porão, tentando desesperadamente chamar nossa atenção. O que ela traz aqui nesses capítulos, casos também com relação a essa questão das pessoas não entrarem em contato com a própria história, né? Às vezes até a própria história de abusos, até a própria história de dificuldades de É relacionamento, que é bem isso mesmo, né? mais fácil E aí bloquear, né? fica mais fácil bloquear e você. E assim, porque o bloqueio é uma defesa, né, Dani? Então, aquela história. Então, é uma coisa difícil, então vou me defender disso, acabo. Mas isso vai fazendo com que a gente fique frio, né? E se afaste de coisas que dá vida, que dá movimento, que é estar na vida de fato. E aí ela traz um pouco essas questões com relação a isso, e ela vai trazendo outros casos aqui também. E aí ela fala dela, né? O quanto o segredo dela também aprisionou os próprios filhos, porque ela também não Uhum. falava da história dela. E aí isso vai geração, né? Vai geração em geração, É. trazendo alguns traumas que acabam acontecendo aí também. Eu sinto, assim, de tudo que ela fala aqui no livro, que a grande questão dela era poupar as pessoas do sofrimento que ela tinha, né? Que ela teve. Né? Sim. Para que eu vou Entrar é, em contato com aquilo. entrar, né? Fazer com que os meus filhos Sim. entrem em contato com aquilo? Isso, só que daí vem a história do vestido, né? É nesse capítulo Deixa eu ver se é nesse capítulo. Peraí. que a filha vai no baile de formatura. Acho que não é nesse, não, é no próximo, né? Acho que é no Mas próximo. enfim, dá para falar, mesmo que seja no próximo. Sim. Mas assim, é que a filha não tá querendo participar direito lá do baile de formatura. Do baixo E aí formatura. o pai vira para ela e fala, o marido vira para ela e fala, né? Mas por que você quer? Como assim, né? Tipo, olha sua mãe, ela não teve oportunidade de ter um baile de formatura porque ela estava lá vivenciando
presa, né, lá no Holocausto, No falando. Holocausto. Aí ela fica muito brava com esse marido, porque na Sim. cabeça dela ele não tinha o direito, e tá, talvez Então, não é isso tivesse mesmo, mesmo. É, né? O direito de jogar para as costas da filha, tipo, ai, a sua mãe não pôde, então como que então você não você vai vai. vivenciar? Porque não era isso, né? Ela não queria que a filha Era sobre isso. vivesse uma coisa que ela não pôde viver, não é uma substituição, uma sublimação, né? E aí ela fala, mas ele não tá errado, eu não vivi nada disso mesmo, né? Eu não pude viver isso. Ela coloca assim, o Hitler tirou isso de mim e de um monte de outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que aquilo é difícil de ouvir para ela e que ela não quer esse peso nas costas da filha, porque a intenção dele é boa, é dizer assim, você Sim, imagina quantas aproveita, né? pessoas Olha, as queriam ter pessoas não essa tiveram. oportunidade e não tem, né? Isso. Mas cada um vive e gosta, vivencia e espera uma coisa, né? O sonho nem sempre é compartilhado, né? Às vezes não é o sonho dela isso. Mas Pode se sabe o que arrepender um dia? Pode, né? é? Mas ele falando, olha, de ir lá, escolher o vestido, né? Aquela. Eu fiquei pensando assim, como a gente vê isso acontecendo em várias nuances, né? Assim, às vezes eu atendo pais, filhos, ou até assim na dinâmica que a gente conhece de adultos. Ó, mas ó, fulano não teve isso, então vai aproveitar e tenha. Fulano. E o quanto é Nossa, na minha pesado para o época, você não sabe. outro. É, exato, né? E o quanto isso é pesado. Fica pesado para o outro lado, gente, né? Porque às vezes a escolha realmente não é do outro. Então, assim, se você não realizou os seus sonhos, não são seus filhos que vai realizar por você. Esse é um ponto, né? E Um acontece ponto muito muito isso, importante, muito isso. né? Porque a gente escuta bastante, né? Tipo, nossa, fazer a faculdade não é um sonho, é o sonho da minha família, né? É o sonho, eu fui o primeiro a completar o ensino superior na minha família. Então, é toda aquela expectativa em cima dessa pessoa. Mas ela não colocava isso nos filhos, né? Então, Não, teve um lado positivo ela não querer sim, falar sobre isso, porque para os filhos até que foi importante, porque os filhos conseguiram, não tiveram esse peso, né? Olha, minha mãe viveu tal coisa e agora eu tenho que aproveitar ao máximo a vida, porque eu não fui preso, porque eu não perdi meus pais no céu. Tem esse lado, mas por outro lado, tem a questão de que ela nunca conseguiu dividir a o que sua ela dor com esses viveu, filhos. Quer dizer, esses filhos nunca conhecia, nunca, a até aquele história da dor momento, não dela, né? conheciam a mãe. É. Não tinham ideia de quem era a mãe, do que ela tinha vivido. Então é como morar com um desconhecido, né? É muito, muito louco, né? Porque é isso mesmo. Às vezes é os segredos da família, né? Que aqui ele tá falando sobre segredo, né? E os É. segredos que a gente vê na família, exatamente acontece muito isso. Às vezes, o que eu vejo muito nos atendimentos, né, com relação a isso? Vem um caso X que fala sobre, por exemplo, o próprio abuso, né? Aí, a hora que você vai conversar isso com a família, você descobre que tio foi abusado, a prima foi abusada por aquela mesma pessoa, né? Mas foi um segredo velado, ninguém falou, ninguém conversou nada a respeito. E aí, se você não conversa sobre, o que ela quer dizer é exatamente isso. Se a gente não é muito honesto com a nossa história, inclusive de dor, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que ser honesto com a nossa história e partilhar a nossa história, porque depois ela vai contar outros casos aqui que eu achei assim, meu Deus, também, que acho que foi do Robin, Nossa. É. né? Que fala um pouco sobre. Não, não é o Robin. Um outro caso que ela conta. Ah, depois a gente vai no desenrolar do livro. É. Mas ela conta também um pouco sobre isso, né? Que foi descobrido depois de muito tempo que a esposa tinha sido abusada, porque a esposa nunca contou para ele. E aí a esposa Porque estava achava perdida que nas isso drogas. seria um limitante para É, eles, né? é. E É isso que às acontece vezes a pessoa não muito, quer que tenha Dani. dó, às vezes não quer, tem vergonha, É, né? Porque a nossa sociedade culpa muito a vítima, né? Então, sim, mas por que que você foi assediada? Você estava de mini saia? Você estava passando numa rua escura? Como se a mulher tivesse sempre dando mole para aquilo acontecer, sim. né? E Para homens aquilo também, acontecer. né? Eu Hã? conheço histórias de homens que foram abusados também
E que aí depois Sim, tiveram assédios de tantas professor de os educação assédios, física, de exato. E até dentro treinador, de de... casa, com avós, bisavós, coisas que vão ali acontecendo, e não falam isso com as esposas, né? Não partilham da história, porque tem vergonha também. Ela vai falar sobre isso, a gente também vai passar pela vergonha aqui, que ela vai comentar a respeito desse sentimento de vergonha. Então, assim, o sentimento de vergonha é um sentimento que vem com essa culpa da história, de dor que você viveu, e é por isso que você não partilha muito daquilo que você já viveu, né? Porque você tem vergonha da situação, você também tem culpa que às vezes está envolvido ali, e aí fica nessa prisão, né? E você precisa libertar-se disso para poder tá leve, para você conseguir viver de uma maneira mais saudável dentro dos seus relacionamentos. Porque, gente, é impressionante. Você até tenta viver um relacionamento, aspas, saudável, mas isso vai aparecer na forma de você se relacionar. Nas Sim. dificuldades que você tem de se relacionar, esses traumas eles vão aparecer. Então, se você não partilha disso, isso vai se repetindo e aí você vai tendo uma relação que fica E pesada principalmente de sustentar. se tornou uma crença, né? Se você entende que é a tua culpa, ou que você mereceu aquilo, ou então que a sociedade é assim mesmo, né? Como se não vai adiantar falar, né? Aí isso piora muito, porque as pessoas elas não conseguem sair do que elas pensam que é ideia, da ideia, né? Daquilo que a sociedade. E tudo bem, a gente entende, tem toda essa questão mesmo de a gente escuta várias situações que a pessoa falou, verbalizou, contou e foi ignorada, né? Que ninguém deu nenhum tipo de pitaco para a pessoa, não deu moral Nem, para. tipo, nem uma orientação, nem validou aquilo, né? Nem entendeu de fato o que aquilo pode trazer para os Né? relacionamentos. Mas alguma hora alguém vai escutar, né? Então. E aí ela fala das estratégias, né? Nesse caso, Com estratégias a para técnica das duas liberar cadeiras, e né? Para a pessoa ver que é impossível sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo, né? Então, você não fica inteiro em nenhuma. não tem como você é, tudo, todos os papéis na sua vida, né? Então, outras pessoas elas precisam É, realmente você precisa de outras coisas que não seja só você, né? Que não seja só a sua vida, né? E ela fala que como a gente pode fazer isso, né? A questão do próprio do sentir, de como você vai isso. sentar, né? Da importância do olhar para si, para o seu corpo, de se entender, né? É bem legal é bem mindfulness isso aqui, né? Sim, sim, de presença mesmo, né? Mas de sentir o corpo presente, como que o seu corpo fica ali, né? Seu Eu braço, acho, suas pernas, tudo ali. uma coisa que fica muito nesse capítulo para mim é que você precisa reconhecer para si mesma o que te perturba, o que te dói, o que você precisa resolver para depois, né, para depois seguir com isso para as outras pessoas. Será que é a sua internet ou a minha que tá ruim? Não sei. Eu não tô, tá rodando aqui você para mim. Não, aqui pra mim tá você inteira. Normal. Não sei o que está acontecendo. Estranho. Aí o capítulo 5: ninguém rejeita você a não ser você Você mesmo. A mesmo. prisão da culpa e da E dá vergonha. vergonha. É. Que ela, continuando aquilo que a gente tá falando, né? Que ela vai falando assim com relação a tudo isso, né? Então, as coisas acontecem, você se sente envergonhada, culpada, e aí você tenta se defender desse sentir de alguma maneira e vai, né, levando isso para os seus relacionamentos. E ela mesma fala que ela demorou décadas para perdoar por ter ser uma sobrevivente. Por que que ela falava isso, né? Se o pai morreu, a mãe morreu lá no holocausto, por que que ela sobreviveu, né? E aí ela se sentia
também aí a culpada culpa disso, né? de ter sobrevivido a tudo aquilo, né? E aí é muito É que ela legal coloca quando ela fala a isso. culpa, que o remorso, por exemplo, a gente se sentir mal de ter feito alguma coisa, é como se fosse a punição, né? Tipo, Sim. se você fica com remorso, né? Falando, ai, por que que isso aconteceu comigo? Eu não devia ter feito isso. Ficar na culpa é como se você estivesse pagando uma penitência. Ela até fala da diferença do remorso e da culpa, né? Porque o remorso, É, ela até traz que é uma resposta tem- adequada a uma coisa que aconteceu, que você cometeu, você pode ficar triste com isso, né? que Mas é um você momento, aceita o né? passado, você aceita a sua história, você aceita o passado, porque não tem como mudar. Você reconhece tudo que você viveu, todas as suas escolhas que te trouxeram até aqui. Então, o remorso está no presente, pode existir com perdão, com Isso. liberdade, e já a culpa é aquela história de você ficar estagnada. Você fica paralisado diante de tudo isso e você não consegue ter esse movimento de perdão e de liberdade, né? É, porque o remorso é como se você estivesse realizando uma autoanálise, né? É, o que O eu porquê que eu aprendo com fiz tudo. isso, o que que aconteceu, o que que eu poderia ter feito de diferente e sentir mal com isso é um processo de quem tem coração, né? Um processo de Normal, quem da humanidade. Porém, normal. a culpa ela seria o remoer Esse disso estado de daí, ficar né? aí o tempo todo, É, né? É, de ficar nesse de lugar. ficar na culpa, nesse lugar de culpa, E, né? e é por meio da culpa que vem muito a vergonha, né? Que nasce a vergonha, ela coloca. Porque Isso. se eu, se, se tudo que está acontecendo é porque eu mereci isso, porque de alguma forma eu não devia ter me beneficiado com isso, ou como se você tivesse passado. Como se você ganhar e o outro perder, significa que você está tirando a oportunidade do outro de vencer. Que vem a questão da vergonha, né? Que ela te coloca num lugar muito de incapacitante, de como se, né, se Paralisar, né? te limita mesmo, né? De limitação. E Aí, eu tem uma coisa que eu falo muito para os alunos das emoções, né? Que a gente, que apesar da emoção ser fisiológica, né, a gente aprende as emoções, né? A gente responde aos estímulos porque de alguma forma a gente aprende a se emocionar com aquilo, né? E às vezes eu falo, que nem ela coloca aqui, ó, ninguém nasce envergonhado, a vergonha é uma coisa que você aprende. E é, por isso que a criança, ela fala e faz coisas que as pessoas sim, ficam de boca aberta, né? Fala, é, "Ah, como que ela teve coragem de falar isso, né? Quando vê uma pessoa, sei lá, gorda, e vira e fala assim, nossa, você é gorda, né? Tipo, alguma coisa nesse sentido. espontânea. Por quê? Lógico que É, alguém comentou sobre ser gordo ou não perto daquela criança, ela não falaria aquilo. Mas é muito espontâneo é porque muito ela não vê espontâneo. ela Não ainda tem não tem os filtros da maldade, né? Que a gente, e que daí que vem a vergonha, porque a vergonha vem desse lugar, né, de que a gente não pode falar o que a gente quer, de que a é, gente não pode ser quem a gente quer, né? Então, e que isso é aprendido socialmente, né? sim, sem sombra de dúvida. O que mais aqui? Ser livre é aceitar o nosso eu Ah, imperfeito e renunciar à necessidade da perfeição. Meu Deus, se isso a aí gente é, né? soubesse isso, Na metade dos verdade, a gente processos até terapêuticos estavam escuta, né? Só resolvidos. que a gente até escuta isso. Não precisa ser perfeito, não. Mas você praticar isso Nossa, é muito difícil. internamente, né? É o difícil. Eu me pego direto com me Sim. cobrando de alguma coisa, né? Da A gente perfeição. fala de sermos imperfeitos, de aceitar, mas a gente busca a perfeição, gente. Não tem, e isso é uma coisa que é fato, né? Mas o que ela quer dizer é que ser livre é realmente não ter mais essa Não ter essa necessidade de obrigação, buscar a né? perfeição. É.
É complexo num mundo que todo mundo te cobra, Ah, né? todo Ser. mundo. E você se cobra também, né? O Uhum. mundo te cobra e você se compara com outras pessoas, e aí você também fica nessa, e é isso que vai levando para uma prisão, né? E a liberdade está exatamente no oposto disso. E aí é muito legal que ela coloca sobre rejeição, né? Que se sentir rejeitado é sinônimo de você não atender à perfeição, porque, né, você quer ser essa pessoa perfeita e você acha que o fato de não ser é o que afasta as pessoas de As pessoas de você, você. mas na verdade é o teu próprio comportamento, né? É você se Exatamente rejeitando. é você que está se rejeitando. As pessoas muitas É. vezes nem estão fazendo isso, né? Nem é isso que as pessoas estão fazendo ou falando e você acha que estão. E aí você fica nessa de você se rejeitar. Você acaba não se priorizando, não se colocando aí, né? E é bem E interessante. olha, gente, se você não consegue se amar, se você não consegue se valorizar, se respeitar, fica difícil para as outras pessoas fazerem isso, porque e mesmo porque você nem acredita no que as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas te elogiam, as pessoas dão É que ênfase tá nas tão coisas lá boas que você interno, né? faz, mas você é tão imperfeita para si mesma que você não consegue enxergar aquilo que outra pessoa fala. É. Ah, eu Os achei seus legal, olhos também já não são os lembro aqui o olhos. momento. Seus olhos já são os Acho que olhos que te rejeitam, né? é, no capítulo, no capítulo 4 Ah, que ela fala. No capítulo 4 é nesse, gente, eu tô fazendo maior qual? confusão. Que ela fala que elogia a criança e a mãe vira e fala: Acho que não, não é nesse não. Ai, ela vai jantar, Ela vai almoçar, jantar numa jantar família, ela vai jantar com com uma uma família, muito família, e querida. aí a Isso. criança É desse tem algum aqui. comportamento saudável, bom, tal. E Isso. aí ela elogia a criança e a mãe pede para ela discretamente, depois pede para ela não Não elogiar. faça elogios, não quero que ela Não- se torne uma adulta convencida. Gente, cara, gente, Página meu, de 83, quem é o Dani. problema, né? Nossa, isso me Uau, impactou né? muito porque é até às vezes é uma fala que eu já ouvi isso da minha mãe, né? Tipo, de falar para outras pessoas, elogiar a gente para outras pessoas, mas não elogiar a gente. E nesse negócio, sabe? Do medo da gente ficar convencido, metido. Mas não adiantou nada, viu, Greta? Na minha casa, a gente, a autoestima nossa, a gente sempre acha que é bom nas coisas. Não adiantou nada. Mas assim, a gente percebe isso, né? Essa mãe, o que ela tá tentando poupar a filha é de algo que é difícil para ela. Com Deixa certeza. essa. Gente, se a criança Deixa as merece um pessoas elogio falarem, naquele momento. elogiarem e dar O conta disso. ideal, né? A criança vem lá com o boletim. Gente, isso daí é uma coisa que me pega muito. E eu falo sempre isso, porque eu sou uma educadora e eu sempre vou Também. falar isso. Eu também. Nós damos mais valor para os defeitos do que para as qualidades. Então, a criança vem com o boletim, nota acima de 7, o boletim inteirinho. Uma nota que ela tem abaixo de 7, acaba o mundo dessa criança, né? Os pais só sabem focar naquilo que a criança Naquilo não que não tem de foi bem. bom. E isso é na faculdade, né? Na A vida, né? gente ignora. Mas essa minha gata, o que Concordo. você está fazendo aqui, meu bebê? Quer atenção, viu, Greta? Até gato quer atenção. É. E, é, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque por que que a gente não aprende? E eu não tô falando que eu não sou assim, não. Muitas vezes eu me pego assim, eu me pego olhando mais para as coisas ruins que as pessoas fazem do que para as boas. Mas o Ai, quanto que as pessoas, olha, as pessoas precisam se desdobrar em mil para a gente notar as coisas boas que elas fazem. E uma coisinha, uma nota baixa, uma nota. Por que não olhar aquele boletim, né? E olhar tudo aquilo e falar assim: elogiar. nossa, olha, você de 10 matérias, 9 você foi Você muito foi bem, muito bem. É. né? Você atingiu a média para cima. Tá, tem uma vermelha aqui que você vai precisar estudar, Mas melhorar, olha né? todas Vai as outras que você precisar foi bem. se dedicar, Sim. mas olha quantas outras.
Eu concordo, também acho que tem que ser assim. Ai, gente, que E difícil, né? né? É. E aí essa mãe, ai meu Deus, ai que nervoso. Ela não fala nada, né? Ela não fala, né? Não, Eu não, ficava, não eu, fala. eu fiquei esperando uma reação dela, tipo, ela vai dar uma de psicóloga agora. Ela vai dar uma lição nessa mãe. Ela vai fazer a mãe refletir. Não Não, faz ela ou não não fala conta pra nada. gente. Ou não contou aqui. Mas o que ela traz aqui é sobre realmente você se colocar num lugar de se amar, né, gente? Então, apaixonar-se por você, que o amor próprio não é narcisista. E quando alguém te elogiar, que delícia, aproveita, né? Isso é bom, isso é gostoso. E como é importante também a gente ser essa pessoa de elogiar o outro, né? É, Assim, ela fala da palestra, né? Ai, gente, eu fiquei pensando, como que a gente é ruim, né? como a Como a gente é gente é ruim com a gente com a mesmo. gente Ela mesmo, conta que que ela foi ela numa faz palestra, palestra, é aplaudida de pé, abraçada pelas pessoas, centenas de pessoas dizendo para ela, né? que tá Tem indo gente com bem. lágrimas nos olhos, nananã. E ela fica nesse lugar de insegurança, tipo, que parece que não foi ela que fez tudo aquilo. Ou uma pessoa se levanta, pronto, foi mal, que não sei o que, já Ah, fica ela se conta de uma colocando nesse situação, né? lugar, assim, de ficar ruim. Tá vendo? Eu falei uma coisa errada. E aí, e de repente a pessoa volta. Não, deve ter ido só tomar uma água e voltou. Gente, mas como isso Você é fica difícil. nisso. No começo da minha carreira de docente, as feições dos alunos, cara, era muito. Sim. Eu lembro que teve um dia que eu fui conversar com um aluno e perguntar para ele por que que ele fazia tanta careta na minha aula. Eu falei, por que que vem cá, deixa eu conversar com você. Eu tô dando aula aqui, eu só vejo você fazer careta. E aí eu fico pensando, o que que será que ele não está entendendo, não está gostando? Ele falou, Nossa, professora, eu acho que é o meu jeito de entender as coisas. Tipo, o que ele quis dizer é assim, acho que eu estou Eu tô absorvendo, por isso que eu estou absorvendo, eu fazendo. tô fazendo sinais, mas não era Viu? isso, Mas né? isso me A incomoda. Bruna. Se eu não tivesse ido perguntar, eu ia ficar até hoje achando que ele odiava. Não que ele tenha que gostar. Hoje eu já entendi Ah, isso também, que é. ninguém tem que gostar da nossa aula. Mas era como se ele tivesse assim, tipo, essa mulher tá falando um monte de besteira, né? Oi, É. Bruna! Tudo bem, meu bem? E é muito interessante, porque o que ela quer trazer aqui é o quanto a gente fica preso a tudo isso. Que a gente quer fazer coisa perfeita, a gente fica preso nessa situação do que o outro tá achando da gente, né? E a liberdade é você ser e E a gente deixar acaba. e. E isso muda quem a gente é, o que a gente Opa! faz, né? E o ideal é a gente aprender, né? Lógico que o que as pessoas falam, as avaliações, isso tem que ter um sentido, senão Sim, não precisaria da avaliação do outro na nossa vida, né? Para que receber feedback se você não vai ligar para nada que as pessoas falam, né? Mas isso é saber analisar que não é um feedback. Eu também costumo escutar um podcast de uma terapia do dia a dia, eu acho que chama o, o podcast. É uhum, uma psicóloga da TCC e ela tem um transtorno de personalidade que é tipo toque, mas não é transtorno obsessivo compulsivo, é de personalidade, mas é como se fosse isso, é uma personalidade obsessiva compulsiva. tá. Então ela tem muito pensamento negativo sobre ela mesma. E Uhum. ela vem batalhando com isso desde que ela, né, se entendeu Como? nesse lugar. E ela fala assim que hoje ela está aprendendo a lidar com os comentários do Olha. Instagram, os feedbacks que dão para ela. Porque assim, ela recebe 300 elogios, mas se alguém virar e falar assim: "Nossa, mas você fala muito né?" Porque ela Nossa. falou que ela entendeu que ela falava muito né depois desse comentário dessa pessoa. Gente, ela falou que isso acabou com ela, que ela começou a gravar os episódios de assim, numa preocupação com quantos Ai, nés ela ia gente. falar que ela não conseguia gravar. Mas, gente, Eu foda-se nunca se fiquei. você Eu não fico gosta do pensando na né dela, gente por que você aqui. assiste? Sabe? Ai, ó, que preguiça desse povo. Mas aí ela foi falar, ela traz como que ela foi lidando com isso. Mas, gente, é isso. A gente não deve ignorar tudo que se fala, né? Mas não der ao né?
Mas não deve considerar como ferro e fogo. Só que olha como que olha como que o nosso pensamento é sabotador, né? Ela deu muito mais valor para um comentário desse do que todos Do que os todos outros os de outros elogio. 299. E é uma coisa que você percebe assim que toda vez, em todos os episódios dela, ela fala alguma coisa nesse sentido, tipo, mas se você não gostar também não precisa falar nada. Tipo, é um negócio que pega muito ela, sabe? Então, é como se ela quisesse evitar os comentários ruins, mesmo que ela estivesse trabalhando com isso, ela tá ali fazendo isso o tempo inteiro. Olha, mas se você também Ô, não gostar, gente, deixa quieto, deixa quieto. pra quem acompanha a gente, pode até dar uns pitacos aí, tá? Ai, pra Porque gente. nós duas somos tão... Eu vou levar 3 meses para ver o comentário mesmo. Gente, não sei quem virou para mim e falou assim: Nossa, eu compartilhei alguma coisa, eu não lembro o que que é agora, e a pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, deve ter tido muita visualização. Aí, no Store, não sei o que que era agora, alguma coisa que eu compartilhei. Aí eu virei e falei assim: Não Nossa, nem sei, vi, nem nem vi. vi. Eu sou Você assim. não olha quem vê os seus stories, quem responde, quem. Não, se eu colocar uma Quando é pergunta, eu vou olhar responder, quem sim, responde, né? né? Você não olha, não sei o quê, cara, não, às vezes não, só se for uma curiosidade muito grande. Aí Dani Eu tenho, começou gente, assim. 7 mil pessoas aqui no meu Instagram, é lógico que eu tenho volume. Olhar Ô, para quê, Bruno, olhar pra Bruna? quê? Mas quem é do marketing, Bruna, é Quem é do publicitária. Os marketing fica publicitários gostam falando de ver isso. estatística. É. Publicitária adora ver uma estatística do Instagram, Bruna. É que a É. Bruna é publicitária, mas agora está se tornando nossa colega. Tá Ai, que fazendo psicologia. legal! Tá fazendo, né, Bem-vinda! Bruna? Desistiu não, né, aquela? Já pega no Porque pé. as nossas lives são assim, faz 3 anos que a gente faz, gente. A gente vai assim, ó. A gente vai falando o que já pensando, a gente não sei o quê. E aí ela coloca assim, né? Apaixonar-se por você mesmo. Amor Isso. próprio não é Não é narcisismo. narcisismo. Amém. Muito Jamais. bom Olha isso, lá, ó. né? Ela tá Sim, falando de mas cuidar com tem a que própria tomar saúde. cuidado com a saúde, isso mesmo. Tem que Sempre. olhar só para ver se está dando certo, né? O engajamento, porque não é para ficar fazendo autocrítica, né? É para olhar para ver se tá... Mas, gente, eu não olho. Eu também Hoje eu não. estava fazendo, hoje eu Eu estava também não. fazendo a unha, né? E aí é o único dia que eu consigo parar e ficar vendo o Instagram, porque enquanto ela tá fazendo meu pé, eu tô vendo o Instagram, Aham. que é o dia que eu tiro, porque nos outros dias, se eu tiver folga, eu vou fazer crochê, com certeza. É. Eu não- ou dormir. E aí eu peguei e falei assim, ai lá, olha aqui meus stories, tem 300, agora já tem 300 publicações, porque eu tô aqui fazendo unha e eu tô mandando a publicação. Ela falou, agora a culpa é da manicure. Agora... Aí eu falei, não, é Ai, pra você ver como que eu não ligo mesmo pro eu Instagram também não. mais, né? Não Esses tem dias mais. até um professor meu, assim, falou assim, nossa, você fez uma publicação, você viu como bombou? Eu falei, eu não. Onde que eu vejo isso? Eu dei risada. Eu também fico sabendo pelos outros. Nossa, eu não vi. Olha, faz mais assim, porque deu certo. Eu falei, nem sei Mas o que deu que eu certo fiz porque você fez sem diferente. preocupação, né? Porque Deu eu falo certo assim, porque você fez sem ficar eu sou pensando tão quantas assim pessoas. também. É. Mas o mundo não é, Dani. Então a gente tem que falar pelo mundo também. Vamos lá. É. Aqui Ah, eu aí acho que ela é isso termina aqui. falando das estratégias, né? Que é sobre tudo isso que a gente está falando. Sim, eu errei, mas o meu erro não é o todo. E entender que tá tudo bem se está no processo, está no passo a passo de você ir fazendo as coisas que precisa fazer. Você fortalece aquilo que presta atenção. Aqui é ótimo, né? Porque onde a gente põe luz, cresce. É aquela Cresce. história. Você põe foco naquilo, aquilo vai crescer. Erva Então, não, não só cresce planta boa, não, cresce erva é, daninha também. também erve as coisas E mesmo. é isso que ela fala: Exatamente. para de dar mais valor para aquilo que não tem. Que não é Não é a legal. frase dela, mas estou trazendo aqui pra gente. Para de E dar valor para aquilo que não tem. o sexto e último capítulo de hoje, o que não aconteceu? A prisão do luto não resolvido.
Ai, ai. É aquela, parece que a gente está andando de A gente três em tá três andando, né? capítulos e eles têm um fechamento, né? Tem. Porque não são, gente, não são partes do livro, né? O livro ele é dividido por capítulos, ele não tem parte um, parte 2, né? Porque a gente já leu Isso. Já bastante tem, livro que alguns já tinha. são assim. Isso. Mas a impressão que dá é que esse terceiro capítulo ele Ele fecha os fecha os outros. outros, né? É bem interessante. Minha É. gata louca pra sair. É bem interessante, porque aqui ela tá falando, né? É como se fosse um fechamento. Ela fala assim, gente, não tem como progredir, não tem como sair dessa situação, não tem como seguir se você não Não vivencia aquilo que resolver. você precisa vivenciar, resolver aquilo que você precisa resolver, né? Como que você vai lidar com determinadas coisas? Como você vai lidar com o relacionamento se você colocou na sua cabeça? Ou se você não viveu o luto daquele relacionamento que não deu certo, Sim. né? Daquela situação, daquele Daquela trabalho que não situação deu que você certo. não resolveu, né? Que ela fala do Isso. luto como uma situação não resolvida, É. né? Então, o que acontece quando uma experiência universal da vida não sai como a gente quer, como a gente espera? Isso é um luto. E aí a gente fica guardando isso, e isso vai se refletindo em todas as outras relações e fases da sua vida, né? Assim. E ela coloca assim, ó, toda terapia trabalha com o sofrimento. É um processo de confrontar uma vida em que se espera uma coisa e se consegue outra. Ou uma vida que lhe traz o inesperado e imprevisto. Por isso que eu falo, se você está fazendo terapia e não está doendo, você não Você não está tá fazendo fazendo terapia. terapia. Não, não. Se você está fazendo terapia e não está enfrentando seus fantasmas, você não está Você não fazendo está fazendo terapia. terapia. Você tá batendo papo. Terapia não é para É. você ser agradado. Tudo bem que a gente faz isso, porque é nosso papel te dar muitas vezes aquilo que a vida não te dá, né? Te Te confortar, te confortar, te fortalecer, acolher, mas é para é encarar a nosso dor. papel te acolher, te fortalecer, Isso. né? Por isso que eu sou contra os terapeutas que acham que não pode ter nenhum abraço, que não pode, né? Tem que Que ter. muitas vezes no final da sessão que a pessoa chorou, 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 no final eu vou Né? lá, acolho, dou um abraço Sim, para a sim, pessoa ir embora. Então, sim. mas só que se não mexer, se não tá chorando também, se não tá sofrendo, tem alguma coisa errada com a sua terapia. É. E aí Terapia ela não é fala um pouco sobre confortável, isso não. mesmo. O sofrimento muitas vezes não tem relação com o que aconteceu, mas sim o que não aconteceu. Porque aí ela fala sobre a questão exatamente desse Oi, luto bebê, você de quer algo que sair? você esperava e não aconteceu, né? Algo que você esperou e não deu certo. E aí muitas vezes o sofrimento está nisso, né? Esse também é o olhar, né? Que ela fala o quanto a gente fica É, preso e vítima de uma situação que não aconteceu. A gente ficou na fantasia, imaginou que ia acontecer e não deu certo e a gente fica nesse lugar, né? sim. E Se eu achei lamentando aí. muito interessante o insight que ela tem em relação à vivência da mãe. Que ela fala assim, Sim, né? Eu gostaria tanto que a minha mãe tivesse recebido uma orientação melhor quando ela perdeu a mãe dela, né? aos Porque 9 anos. ela perdeu a mãe quando ela tinha 9 anos, né? Isso, isso, Ela acordou e a mãe que dormia do lado estava morta. isso. E a mãe dela nunca conseguiu vivenciar esse luto. Ela não. Porque não teve orientação, Não teve porque, né? orientação de como lidar com a perda, E eu né? Tudo achei isso. muito legal como ela coloca Ela isso, não teve tempo porque para chorar, ela não teve não tempo para joga. sentir, e Porque ela ela não joga culpa. entende que a dificuldade dela lidar com o luto vem porque a mãe não aprendeu e, portanto, não ensinou ela, Não, né? e olha Teve só, né? que é uma E olha, reprodução. olha, Só que e ela quase que faz isso com os filhos dela. Sorte que ela entende e vai. isso, Porque é isso, gente. A gente é. dá aquilo que a gente aprende a dar. Né? Isso não adianta. Então, você só muda seu comportamento porque você entende que aquilo não está funcionando e muda. E você Mas viu que tem ela uma não tinha repetição aí percebido. também? Você Hã? percebeu a repetição? Porque, olha só, porque a Edith não viu os pais mortos também. É, também. Também, olha isso. Porque a Edith perdeu, os pais foram levados no Holocausto e ela não teve, e ela também fala no Ela início do não livro dela fez que o ela enterro, também né? Ela não não. teve que lidar, ela não soube como lidar com o luto dela também, dos pais dela. E eu vi uma repetição nítida quando ela traz aqui. Eu gostaria que minha mãe tivesse recebido uma orientação melhor quando sofreu a mãe aos 9 anos. E ela também
perdeu o pai e a mãe e não teve como Mas é por enfrentar isso que ela o sente, né? luto. Ela E é isso é sente muito isso porque legal, se essa a mãe reflexão. tivesse tido uma É, orientação, talvez ela também tivesse talvez tido. ela conseguiria lidar de uma maneira diferente. E aí ela consegue ter essa consciência na própria terapia dela, que ela fala, né, da própria É. terapia dela, que também é incrível. E Só aí que onde ela ela. não. Ela toma essa consciência e é interessante que ela não culpa, porque é um tal de culpar os pais, a mãe. Tudo bem, a gente sabe que a nossa educação vieram deles, a gente sabe disso, não tem discussão sobre isso. Sim, Mas eles não aprenderam. é, Eles não estão fazendo, eles não fazem porque eles não sabem fazer, gente. Ou a gente pensa, lógico que tem pai ruim, tem mãe ruim, mas o que eu quero dizer é sim. assim, pais que amam querem dar o melhor para os filhos. Essa mãe que virou para ela e falou: "Não elogie minha filha", ela estava pensando no melhor para a filha dela, ela não estava fazendo isso porque ela Por odeia a maldade, filha, é. né? Mas tem coisas dela serem curadas ali. É. Por favor. Né? Não, isso, eu tô falando que apesar de ser uma coisa pensando pro bem, essa pessoa Mas precisa tem ser coisas ali. avisada, ela precisa Isso, entender que não isso. é isso que é para ela fazer, né? É. Que mais? Eu acho que é isso, né? Acho que Ela é fala isso, que aqui quando a ela fala gente bastante vive a disso. raiva é incontrolada, quando a gente vive um luto não O luto resolvido, existe né? uma raiva, né? É. Viver o luto significa tanto se libertar da responsabilidade por todas as coisas que O não que lhe que é? competem, quanto aceitar escolhas que não podem ser desfeitas, né? É você assumir que aquilo tem que se encerrar, né? Assim, É, de alguma maneira, dentro de você. É um trabalho possível. Você pode ficar triste, você deve ficar triste, você deve sentir tudo é, isso. Admitir o que você está sentindo, admitir o que deixou de fazer ou o que você fez, e escolher qual é a reação que você tem que ter diante da situação exatamente. da vida, Ela assim. fala: é natural continuar chorando e É, sofrendo por aqueles que perdemos. É saudável se permitir ficar triste, mas, né, mas precisa. a O gente tem que reagir, né? A que mais vida. aqui, Ah, e amiga? uma coisa que eu Ai, acho que é peraí, que eu vou abrir a bacana. porta para essa gata Vai chata. lá. A gente está terminando esse capítulo de hoje. Uma coisa que eu acho muito legal que ela fala aqui, que o luto tem muitas camadas e nuances. Amargura, medo, alívio, culpa de sobrevivente, questionamento existencial, insegurança, fragilidade. Nosso entendimento do mundo é interrompido e reorganizado. O que ela diz que discorda, que é pura verdade, né? É aquela frase: o tempo cura Qual que é todas essa as frase aí? Onde feridas. você tá? 92, que ela fala assim, né? Eu discordo totalmente da expressão o tempo cura todas as feridas, porque o tempo não cura todas as Não feridas. é o O que tempo. você vai fazer com elas, né, com relação a isso, o que você faz com o tempo que vem a cura, né? Não é o tempo que cura as feridas, mas é o que você faz com o tempo, né? Exatamente. Eu achei muito bacana ela falar sobre isso aqui, porque a gente escuta tanto isso, né? Ah, o tempo cura, com o tempo tudo passa. Com o tempo isso cura. Não. Por É o isso que que é você vai errado a gente fazer. falar para as pessoas que estão sofrendo que vai passar, que tudo passa, que vai ficar melhor. Tem Sabe? algumas pessoas que não ficam Depende de melhor. como você vai lidar com o tempo até isso acontecer, né? E não que com o tempo você vai embora. Não. Então ela fala isso muito legal, isso que ela traz aqui. Aí depois ela traz aquela história que a gente já falou, da Tracy, né? Que é a menina do casamento, e aí ela tem um filhinho, e aí ela tem uma história de abuso, mas ela nunca contou pro marido, e aí ela acaba se envolvendo com dependência, com álcool, dependências e tal. Isso. E o menino, né, que vai pra terapia, não é a Três, é o cara que vai pra terapia É. buscar entender o que está acontecendo com relação a tudo isso. E aí o quanto o luto é difícil nesse sentido, porque ela vai embora e ele não sabe nada, né, E aí do que entra vai também acontecer com uma ela. coisa. Aqui entra uma coisa muito interessante que me faz pensar todos os dias na minha escolha profissional, né? Que ela fala que a profissão dela a obriga a rever o que ela viveu, né? Ajudar Sim, os outros a desbravar a floresta que eu atravessei sempre me faz refletir, cuidar de mim mesmo, cuidar né? de mim mesma. Então, isso daqui é uma coisa que a gente faz Que muito, a né? gente faz. É.
Porque É a um Tracy é aprendizado, né? E é um psiquiatra, né? presente, né? A Tracy é A psiquiatra? Tracy é É, psiquiatra. é psiquiatra. E então é uma coisa assim que às vezes. Porque, gente, é missão de vida, Sim, né? Na verdade, a gente faz escolhas baseadas nas coisas que a gente quer realmente lidar, né? Que gosta, que precisa, que. Mas isso um ponto bem interessante, né? Como que as pessoas transformam angústia é, em trabalho, o né? trabalho. Em coisa para É. ajudar o outro, para sublima mesmo, né? Literalmente. Sim, acho que é isso. Aí aquela, só para É, terminar, esse capítulo tem as estratégias. Aí ela fala: deixe os mortos em paz. O luto muda, mas não desaparece. Negar o luto não ajuda você a se curar dele. Também não é útil passar mais tempo com os mortos do que com os vivos, né? Então, assim, até porque a gente sabe que as pessoas que se foram vão querer ver a gente feliz. É uma das coisas que ela também fala, tem um trecho aqui, não lembro qual parte que ela fala, que eu achei muito bonitinho que ela traz, que aquela frase, eu morro pelos meus filhos. Ela fala, não, eu vou viver pelos meus filhos. Então, eu vou é viver verdade. pelas pessoas que estão aí, não vou morrer por quem já morreu, né? Eu vou viver, vou dar a vida e não a morte, né? Então ela fala muito isso, assim, né? Eu posso viver por eles e não morrer por eles, né? E o último aqui é o espírito nunca morre. É possível que o luto nos guie numa direção positiva, a uma vida com mais alegria, significado e propósito. E Então, tem a questão conversar da, né, que a pessoa foi embora, mas ficou todo o legado dela, né? tem o legado dela aí, né? Toda a Então, história, as e ela até brinca que lembranças, ela os pés. conversa, né? Hoje ela consegue É, conversar com os pais que se foram. Então ela põe uma roupa bonita e ela fala: olha, Fábio, olha como eu tô hoje, tô bonita hoje e tal. Então, essa coisa mais leve, né? Eu falo assim, como é bom a gente também ter esse olhar de poder conversar com quem se foi de uma maneira leve, né? Trazendo as memórias, o que as pessoas gostavam, essas músicas que gostavam. Ontem eu escutei uma música que eu lembrei da minha avó. Nossa, minha avó adorava essa música, fiquei cantando a música, né? Então, assim, lembrar isso, dessas coisas. Então, assim, o que a gente pode fazer de bom nisso tudo, né? é. Ai, gente, muito Gente, é muito bom. gostoso esse Mas livro. está um sexto capítulo finalizado e temos mais 6. Isso! Metade do livro. Ah, Metade do livro, amiga. ó, Literalmente. rapidinho! Agora você acertou, porque no outro livro, toda vez que falava que era na metade, não tava. Não, agora é metade mesmo. São 12 capítulos, a gente acabou o Ô, sexto. Bruna, vem com a gente. Vem, começa a ler os nossos livros e vem com a Aqui. gente pra live. Parabéns pelo trabalho de vocês. Conheci através das postagens das lives no YouTube. Ah, que legal! Apareceu nas lives no YouTube lá também? Oba! Tá tudo lá, Bruna. Não, Todas, desde a primeira. Não, eu não sei quem que é. O Bruno. É Bruno. Bruno, Eu Bruno tava falando com também. a Tem Bruna, não Bruno era e com o Bruno. Bruno. A Bruna Ah, lá, entendi. legal, Bruno. Nós vamos te falar, Bem-vindo. Bruna, qual vai ser o próximo livro para Ó, você e a gente começar com a. vai falando os próximos também. E se vocês tiverem ideias de livros pra gente fazer, vem. Porque a gente já fez aí alguns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vixe, 8, 9, muitos livros. 10 ou 11 já. Muitos livros. E tá Nós tudo lá no YouTube começamos mesmo. com os 14, como que chamava o negócio do Napoleão Hill? A gente começou com a Lei do Triunfo de A Lei Napoleão do Hill. Triunfo. Foi o Essa que primeiro vem livro também. nosso. Estamos aqui até hoje. Que Anos. legal, Bruno. Que legal que isso aparece por Gente, lá. Fechou, gente. Ó, até quarta-feira beijos. que vem. Até. Beijo. Tchau, amiga. Tchau, Muito obrigada. amiga. Até. Beijo. Beijo.